Olá, queridos pais, bem-vindos, bem-vindas a este canal. Hoje, o nosso programa de dentro da tela para fora da tela, nós vamos conversar sobre quem serão os defensores da natureza no futuro e o quanto uma vida totalmente desconectada da natureza fará mal, tanto para as nossas crianças quanto para a própria natureza. Eu sou a professora Marta Esteves, sou pedagoga com mestrado em educação, tenho 40 anos de experiência e nos últimos anos eu trabalhei como secretária de educação do meu município por 9 anos e fui aprofundando o meu olhar para a primeira infância, para a importância de uma vida mais conectada com a natureza e o quanto de cuidado isso requer para que todos nós possamos estar antenados e ligados nesta infância, nessa primeira infância, e no desenvolvimento dela. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre quem salvará a natureza. Gostaria de falar sobre a importância de uma vida mais conectada com a natureza e trazer à discussão a importância de as crianças entenderem desde cedo como é vital a preservação da natureza sob o risco de um colapso na vida na Terra. E quando eu falo sobre isso, muitas pessoas podem imaginar, vamos então fazer uma atividade ao ar livre. Não se trata disso apenas, né? Porque muitas vezes nós temos visto famílias inteiras em atividades ao ar livre e todo mundo no celular. Quando eu falo de uma vida mais conectada com a natureza ou de uma experiência de conexão com a natureza, é realmente essa conexão com a natureza desconectada de telas. E isso traz benefícios imediatos, tanto para a saúde física, quanto a saúde emocional e mental das nossas crianças. Menos estresse e menos telas traz também benefícios a médio prazo, pois as crianças vão criando uma consciência ambiental tão necessária para a preservação do planeta. E quais são os benefícios imediatos dessa atividade conectada com a natureza? Melhora a saúde física e mental das nossas crianças, menos estresse, menos telas e benefícios também a médio e longo prazo, pois as nossas crianças vão criando uma consciência ambiental tão necessária para a preservação do planeta. Desde que eu comecei a falar desse assunto, muitas pessoas me falam, nossa, eu nunca havia pensado nisso, que uma vida desconectada da natureza faz mal para as crianças e fará mal indiretamente também para o planeta. Então, é importante nós falarmos desse assunto, porque as pessoas vão se conectando com a importância de trazer esse assunto à discussão. Não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão da destruição do planeta. Mas se qualquer um de nós, nesse exato momento, pararmos de fazer o que estamos fazendo e dar um clique em qualquer página de internet, de jornal, vai achar alguma notícia falando sobre algum desastre ambiental. Todos os dias isso acontece inúmeras vezes no mundo inteiro. Mas quando a gente fala de desastres naturais, eles não são tão naturais assim. Geralmente, ele é causado pela ação do homem. Vamos fazer uma reflexão. De que maneira as nossas crianças conhecem ou deveriam conhecer o mundo? Principalmente por meio de vivências e de experimentação. E dessa forma, elas têm o direito de conhecer o mundo natural que as cerca, não apenas pela internet, por vídeos, por imagens, e sim viver a vida ao vivo, em contato com a natureza. Já pararam para pensar nisso? Se falando também de escola, como é que as escolas hoje podem oferecer educação ambiental se elas não saem de dentro da sala de aula? A escola também tem que ter essa preocupação de dar aulas, de ter aulas voltadas de educação ambientada próximas à natureza, para que a criança vá se ambientando e não veja apenas por meio de livros como é que se dão os fenômenos naturais, por meio de realidade virtual, de games, de vídeos, de imagens. A criança precisa experimentar e ver ao vivo esses fenômenos acontecendo. A criança precisa estar em contato com a natureza sempre que possível para aprender a respeitá-la e entender desde cedo a necessidade vital para a espécie humana
de que ela precisa ser preservada. Mas quando a gente sai para fazer um passeio junto à natureza, até mesmo alguns ambientes que são, né, parques públicos ou privados, eles têm tantas regras que muitas vezes eles repelem as crianças. Com tantas regras, não suba aqui, não pise na grama, não suba lá, não ande para cá. Então, tantas regras vai fazendo com que claro que essas regras são muitas vezes com o objetivo de preservação, mas às vezes só por uma questão estética, para a preservação daquele lugar como ele está, e não permite que a criança vá e realmente tenha uma vivência próxima à natureza, seja próxima das flores, possa rolar na grama, subir a uma árvore, tantas essas coisas que nós fazíamos tanto na nossa infância e hoje as crianças muitas vezes não fazem. Então até mesmo um passeio em família muitas vezes pode não ter o objetivo de aproximar a criança dessa conexão com a natureza, porque às vezes o parque ou o local que ela vai não está preparado para isso. Muitas vezes não são locais bonitos, esteticamente falando, são muito lindos, mas não podem ser explorados, como por exemplo, vamos num lugar que a gente possa construir uma árvore, uma casa na árvore, fazer um esconderijo, que as crianças possam se sujar, pisar na grama, se molhar, rolar no barro, escalar morros, escalar barrancos, enfim, estar junto, se conectar com a natureza de verdade. E eu gosto sempre de trazer esse autor, né? Esse autor norte-americano, Richard Louv, que é autor do livro A Última Criança na Natureza. Parece que o livro está de cabeça para baixo, mas não é. É o menino que está de cabeça para baixo no desenho da árvore, né? Ele afirma que se o cuidado com a natureza se torna apenas uma questão muito intelectual, só vamos saber das questões de preservação da natureza por meio de estudos, de livros, ele se torna uma coisa, um conceito intelectual separado das nossas experiências agradáveis e prazerosas, e afasta ainda mais a criança da natureza. Então, eu vou fazer uma pergunta que nós vamos discutir ao longo deste nosso programa. Quem serão os futuros ambientalistas? Quem vai salvar a natureza? Quem serão as crianças que salvarão a natureza? Se nós pensarmos, as nossas crianças hoje são os futuros eleitores, as futuras pessoas que farão as leis, né, em um futuro breve, criadoras de leis ambientais, entre outras. Que tipo de atitude essas crianças terão quando forem adultas e forem para esse mundo que terão que construir as leis que venham a preservar a natureza? Se elas tiverem atitudes apenas baseadas na razão e na ciência e não tiverem essa vivência tão prazerosa, agradável junto à natureza, como elas terão essas atitudes de preservação da natureza? Como elas aprenderão a preservar a natureza se elas não aprenderam a conviver com a natureza, a ter o prazer de estar junto à natureza? A proteção da natureza vai depender muito menos de burocratas e técnicos do que de crianças e jovens que tenham tido experiências prazerosas junto à natureza. De novo eu faço a pergunta, né? Quem vai salvar a natureza? Esse mesmo autor, né, o Richard Louv, ele traz alguns números. Esse é um livro, um autor norte-americano, então ele traz a realidade dos Estados Unidos. Mas ele traz alguns números assim que espantam um pouco, né? Que nos últimos anos houve uma queda muito grande do número de visitantes em parques nos Estados Unidos. De 20% a 50% menos visitantes nos parques nos últimos 30 anos. Ou seja, metade das pessoas hoje vão aos parques do que iam há 30 anos atrás. É muito comum, quem gosta de assistir filme, né, nos filmes norte-americanos, tem sempre uma situação de famílias em camping, as pessoas estão sempre conectadas com a natureza. Isso é uma coisa muito da realidade, né, da prática das famílias norte-americanas. E que isso está acontecendo, né, a diminuição desse número está acontecendo muito fortemente nos últimos anos. E ele apresenta como um dos problemas, né, uma das causas dessa queda, a ruptura do vínculo entre os jovens e a natureza. Então, as crianças, muitas vezes criadas hoje dentro de casa, nos celulares, nas telas, elas não criam esse vínculo com a natureza. Quando forem jovens, não terão esse vínculo e quando adulto, menos ainda.
E ele também atribui, né, esse afastamento muito grande das pessoas, essa diminuição desse número de visitas, de idas a parques, a campings, pela transição que nós estamos vivendo da experiência do mundo real para o mundo virtual. Isso é muito sério. Muitas vezes, muitas pessoas nem nunca pensaram sobre isso. Que diferença faz ela, num final de semana, sair e fazer uma caminhada, ir num parque, ou num final de semana ela ficar dentro de casa só no celular? Falando de crianças, né? Um adulto fazendo isso e dando esse exemplo para a criança e fazendo com que a criança tenha essa mesma prática que ele. Faz toda a diferença. Simplesmente estar junto à natureza não fará parte da vida dessa criança. Ela não terá essa prática. Então, o que o autor traz? Né? Que hoje esse afastamento da natureza se dá muito pelo excesso de tempo que nós, adultos, passamos conectados a aparelhos eletrônicos, em especial o celular, e principalmente os jovens. Então, os adultos, nós adultos, temos essa prática que já passamos para os jovens e que estamos passando para as crianças. Todo mundo desconectado da natureza, em casa, nos tablets, nos notebooks, nos computadores e nos celulares. Como você que está aí desse outro lado me ouvindo também está nesse momento. O autor também traz uma questão, né, que nós estamos passando hoje de uma biofilia para uma videofilia. E o que é a biofilia? É o amor às coisas vivas, às coisas da natureza, para um amor aos vídeos, a tudo que está em tela. E por que ele usa o termo vídeo e não celular? Embora já existisse celular, esse livro ele foi escrito em 2005 e depois reeditado em 2008. Então ele tem um gap muito grande de tempo, então ele fala muito mais na questão do vídeo. E todos esses fenômenos, que são vários, que ele relata aqui nesse livro, falando desse afastamento de nós, seres humanos, adultos, da natureza, que nós, seres humanos adultos, nos afastamos da natureza e passamos esse afastamento para os jovens e para as crianças, tudo isso foi potencializado pela pandemia. Hoje, muitas famílias não saem, porque ao longo desses anos de pandemia, as crianças gostaram tanto de ficar em casa e hoje só querem ficar a celular. Chega ao cúmulo de famílias saírem para fazer passeios e os adolescentes não irem, porque querem ficar em casa jogando. Então, todo esse fenômeno da biofilia para a videofilia, potencializado pela questão da pandemia. E de novo eu falei, né? Esse livro é um livro escrito por um autor norte-americano. Será que isso no Brasil acontece a mesma coisa? Claro que sim. No Brasil nós ainda temos a questão da violência, que muitas famílias não fazem passeios ao ar livre porque tem medo da questão da violência. E a gente sabe que isso realmente existe mesmo. Então isso potencializa ainda mais esse nosso afastamento da natureza. E também o pós-pandemia nos afetou o mundo todo. Nós, brasileiros, não ficamos para trás, não somos diferentes, também fomos afetados pela pandemia. E hoje nós estamos vivendo uma vida muito mais dentro de casa, as nossas crianças muito mais dentro de quatro paredes do que éramos antes da pandemia se abater sobre as nossas cabeças, né? E também a gente percebe uma outra questão muito séria que me entristece bastante quando eu vejo isso. Mesmo quando a gente observa uma família em um passeio ao ar livre, está todo mundo no seu celular, ou tirando foto para postar nas redes sociais, ou para interagir com quem não está ali naquele momento, deixando quem está do seu lado sem interação e cada um interagindo com o seu celular. E isso acontece com jovens, com crianças e muitas vezes até nós adultos estamos às vezes num lugar super bonito, super agradável, super conectado com a natureza, com o verde, com as flores, com as plantas, e nós estamos como? Ali naquela posição que é fatal, né? Que é ficar o tempo todo no celular. E há um tempo, 6 meses atrás, eu fiz uma viagem e eu fiquei muito impressionada, porque eu viajei fui para um lugar muito bonito e vi muitas crianças o tempo todo de cabeça baixa no celular. A paisagem linda, pouco importava. Então, isso é muito sério que eu estou falando, porque se a criança que convive desde muito pequena, dessa forma, totalmente desconectada com a natureza, ela vai crescer sem achar que é importante ter conexão com a natureza.
Então nós temos que ter muito cuidado com o tipo de vida que nós estamos oferecendo para as nossas crianças, porque se elas crescerem assim, elas não sentirão falta disso. E as crianças precisam da referência de que as farão ter esse olhar amoroso para a natureza. Elas só vão conseguir ter esse contato com a natureza, ter amor à natureza, proteger a natureza, se elas conviverem com a natureza. Nós, adultos, muitas vezes nós preferimos estar numa atividade muito mais segura, tranquila e calma dentro de quatro paredes, dentro de casa. Quantas vezes nós já ouvimos, ou já fizemos isso em família? Esse final de semana nós vamos maratonar. Pegaram a série A, B ou C e assistir do episódio 1 ao episódio 280 num fim de semana de sol brilhante lá fora. Estou exagerando, 280, nem sei se existe, mas parece que existem algumas séries aí que tem bem mais do que isso de capítulos. Qual é o nosso papel quando a gente está assistindo uma série dessa? Assistindo, apenas assistindo, não permitindo que a criança, o adolescente, o jovem esteja em contato com a natureza, correndo, brincando e todos os benefícios que esse contato com a natureza trazem para a vida dela. Estar afastado da natureza não cria vínculos, e são esses vínculos que vão fazer com que a criança goste de estar com a natureza e queira protegê-la. Esses vínculos com a natureza são tão importantes quanto a própria natureza. Existe um teólogo, um grande teólogo e filósofo, Santo Agostinho, ele tinha uma frase muito interessante: ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu não saio, se eu não brinco, se eu não subo na árvore, se eu não rolo na grama, isso para mim não tem importância. Eu não amo aquilo que eu não conheço. Eu não sentirei falta e, o que é pior, eu não ajudarei a preservá-lo. Eu não preservarei a natureza porque ela para mim não tem importância. E isso é muito sério. O autor traz uma questão também de um conceito chamado de ecofobia. Hoje as nossas crianças, seria o medo, né, da questão ecológica. Hoje as nossas crianças já vivem uma vida distante da natureza e ainda escutam contar de desastres naturais, de tantas coisas que acontecem. Eles têm medo de que haja uma deteriorização ecológica. E como a maioria das crianças não tem vivências naturais e como as notícias são péssimas, elas vão achando que tendem a associar a natureza com medo, como se fosse aquilo uma espécie de apocalipse. Então tudo que é relacionado à natureza, que ela sabe, é aquilo que ela ouve no jornal, que ela vê na internet, que é desgraça, é tragédia, aconteceu, caiu, tufão, furacão, enfim, todas as questões de natureza que são muitas vezes, né, que fazem um estrago muito grande. A criança associa a natureza com esses episódios e acaba querendo se afastar ainda mais. Por isso que é fobia, né? Ela tem uma ecofobia. Esse autor traz esse ponto de vista, alguns não concordam, mas na minha opinião faz todo sentido, que se a gente pensar que a única experiência que a criança tem de natureza não é na natureza, é de ouvir falar e que são desastres, são desgraças, ela vai repelir ainda mais a questão da natureza. E essa desconexão total da criança com a natureza acontece justamente nesses tempos em que estão aumentando cada dia os riscos de catástrofes naturais ocasionados pela ação do homem. Nós sabemos hoje na questão do efeito estufa, da questão das queimadas, de todas as questões ambientais causadas pela mão do homem e que estão causando males irreversíveis ao planeta. Então a criança está tão desconectada e esses episódios estão tão frequentes que o que está acontecendo, né? Nós estamos ficando cada vez mais sem as pessoas que protegerão a natureza no futuro. A aproximação da criança com a natureza, que é tão necessária para a sua saúde física e mental, além de afastá-la das telas, vai formando uma consciência ecológica e ambiental desde cedo. E essa consciência ecológica e ambiental é tão importante para o desenvolvimento e por um olhar atento à preservação da natureza. A aproximação da criança com a natureza
tão necessária à sua saúde física, mental e emocional, além de afastá-la das telas, vai formando desde a sua primeira infância uma consciência ecológica e ambiental tão importante para o desenvolvimento de um olhar atento à preservação do meio ambiente, que não pode mais ser um tema trazido à tona só em datas comemorativas, com ações pontuais de plantios de árvore ou outra atividade semelhante. A preservação do meio ambiente é uma questão de sobrevivência humana e de perpetuação ou não da vida na Terra. Episódios recentes de secas, queimadas, chuvas torrenciais, desmatamentos desenfreado, frio, calor extremos, entre tantos outros episódios que nós vemos diariamente nos jornais, devem nos colocar em alerta. Ou tornamos a questão ambiental um ponto crucial de nossas vidas, de nossos alunos, de nossos filhos, de toda a nossa sociedade, ou as consequências para o planeta serão terríveis e irreversíveis. Por esses motivos é que é tão importante a criança ter contato e vivências junto à natureza, para que desde cedo elas entendam a necessidade vital de que ela seja cuidada, preservada, restaurada, protegida pelo bem da vida na Terra. E agora, para finalizar, eu vou voltar àquela pergunta inicial: quem vai salvar a natureza? Mas quem vai salvar a natureza serão as nossas crianças, se elas conhecerem a natureza, vivenciarem, tiverem experiências significativas, marcantes, amorosas e prazerosas junto à natureza. Pensem nisso, pais. Dá para pôr isso em prática hoje, amanhã, um passeio na natureza, mas conectando a criança com a natureza, desconectando-a das telas e conectando com a vida lá fora. Obrigada, até o nosso próximo programa.